Olá, estamos dando início a mais um episódio da série Escrevendo o Brasil, uma série produzida em parceria entre a Ampu Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Eu sou Marcelo Durão e hoje nós estamos aqui com o professor Valdei Lopes de Araújo, a quem eu agradeço muitíssimo pela participação na nossa série. O professor Valdei é o atual presidente da Associação Nacional de História, a nossa Ampu Brasil, além de ser professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto, onde também atua como professor na graduação e no programa de pós-graduação em História. O professor Valdei possui uma série de trabalhos publicados a respeito de temas que variam, desde a história da historiografia e a teoria da história, até a história intelectual e a história dos conceitos. Dentre os muitos trabalhos já publicados pelo professor Valdei, nós podemos mencionar, por exemplo, os livros Do Fake ao Fato, Desatualizando Bolsonaro, de 2020, e Atualismo 1.0, de 2018, ambos publicados em coautoria com o professor Matheus Pereira, pela editora Mil Fontes. Além desses livros, o professor Valdei também possui vários artigos publicados, dentre os quais a gente pode destacar, por exemplo, The Forms of History in the 19th Century, que foi publicado em coautoria com o professor Temístocles César, na revista Historae, em 2018, e José Bonifácio, Shakespeare e os Gregos, A Língua do Brasil e a Imagem Nacional, que foi publicado na Almanaque Brasiliense em 2006. E aqui eu destaco esse último artigo especificamente, professor Valdei, pois esse é um texto que trata justamente desse personagem que é o foco da conversa que nós teremos hoje. José Bonifácio de Andrade Silva, figura central para a compreensão do Brasil da primeira metade do século XIX. José Bonifácio é talvez um dos sujeitos históricos mais importantes naqueles eventos que culminaram na independência do Brasil. Mas também é figura importantíssima para entendermos essas primeiras décadas de formação de uma nação brasileira independente e de uma concepção nacional, a respeito do que seria aquele Brasil recém-inventado. E aí, professor Valdei, devido à centralidade desse personagem para a história nacional, para a nossa historiografia e para a própria constituição mesmo da identidade nacional brasileira, será que você poderia nos oferecer uma introdução, uma breve introdução à vida e à obra de José Bonifácio, esse nome tão crucial, tão central para a vida intelectual e política brasileira desse período? Ô Marcelo Durão, primeiro agradecer muito o convite da SBT-HH, o convite para esse programa super importante nesse ano do Bicentenário, que é o Escrevendo o Brasil, que tem justamente como foco destacar os historiadores e as historiadoras que, através da sua pesquisa, da sua obra, do seu debate público, contribuíram de maneira destacada para essa imaginação nacional, Sabe, como uma nação ela também se faz com imaginação, com projetos, com atividade historiográfica. E tratar do José Bonifácio de Andrade Silva, que depois foi tornado patriarca da nossa independência, certamente um dos personagens históricos mais conhecidos, inclusive da população em geral, é uma tarefa nada simples, O Bonifácio tem uma trajetória longa, um letrado, como nós chamamos os intelectuais da época, que trabalhavam em condições muito diferentes daquela que trabalha o intelectual hoje, um professor universitário. São homens que estão dentro de um estado dinástico na maior parte da sua trajetória, devem fidelidade a um rei e trabalham de algum modo como pessoas patrocinadas por essa realeza que nesse momento aí está em crise, está sendo questionada em todo o mundo ocidental. Então, o Bonifácio, nós sabemos, ele é nascido na província de São Paulo, de uma família muito bem posicionada entre as elites brasílicas, as elites aqui locais, mas ainda jovem ele vai para Portugal, como muitos dessas elites iam para estudar na Universidade de Coimbra. Vamos lembrar que, diferentemente da tradição espanhola, no Brasil colonial você não tem universidades, Portugal não autoriza a instalação de cursos universitários no Brasil, e por isso os membros da elite colonial não precisava, quando tinha condições de fazê-lo, ir até a metrópole para estudar. Tem que o período que Bonifácio chega na metrópole é um período de expansão napoleônica,
de guerras europeias, de Revolução Francesa, de uma conjuntura muito conturbada. Ainda assim, o Bonifácio, com patrocínio de Dona Maria I, viaja por diversos países europeus, né, aprimorando a sua formação em mineralogia, ou como se chamava à época, né, em filosofia natural. Então, a primeira formação do Bonifácio é como um naturalista, né? Isso faz parte do projeto de modernização do Estado português, desde o reformismo pombalino, de fazer com que as antigas elites que se dedicavam principalmente às atividades nobres, né, uma atividade literária com pouca, digamos, interesse prático, né, que escrevia em latim, que tratava de assuntos clássicos, né, desde as reformas pombalinas até esse período, já com Dona Maria I, elas estão sendo deslocadas para esse projeto de atualização do Estado português, de estabelecimento de uma nova relação com as áreas metropolitanas, né? Então, Bonifácio é um homem dessa conjuntura, né? Daquilo que a gente chama do reformismo ilustrado. Ele retorna para Portugal e, em 1112, já está atuando como secretário da Academia de Ciências de Lisboa, né? Que é uma dessas instituições criadas para associar a pesquisa, o conhecimento, a necessidades práticas do Estado. Ele vai atuar até 1819 como secretário da Academia. Não vou lembrar que desde 1808 a corte portuguesa está no Rio de Janeiro, está no Brasil. Então, Bonifácio se sente de algum modo muito frustrado de estar longe da corte, né? Na verdade, como muitos dos letrados, o seu objetivo principal é ocupar uma posição de poder na governança do Estado, e se a corte está longe, essa posição fica um pouco mais difícil, mas por intermédio de Dom Rodrigo Coutinho, né, que é um grande estadista do período, o Bonifácio acaba retornando para o Brasil em 19, e a partir daí vai ser um protagonista do processo de crise que vai culminar na independência do Brasil em 1822. Então, uma coisa muito interessante a observar na trajetória do Bonifácio é como ele, membro dessa elite colonial, vai para Portugal, se engaja sem nenhum sofrimento, sem nenhuma ambivalência, sem nenhum trauma com o projeto do Estado português, e só quando volta ao Brasil, nesse contexto de crise que é muito acelerado com as chamadas Revolução de 1820, né, que estabelece a possibilidade de um regime constitucional em Portugal, é que Bonifácio vai se afastando desse projeto de unidade do mundo português e vai aceitando e vai construindo um projeto de independência, de emancipação, de separação do Brasil e de Portugal. Obrigado, professor Baldei. Depois dessa síntese tão precisa, né, sobre a vida e a obra desse importante personagem, eu gostaria também de tocar em outro assunto que tem a ver com uma questão mais atual, né, mais contemporânea. Afinal, nós estamos falando de um autor que teve um papel crucial, né, não só como artífice, né, e patrono da independência brasileira, mas também como ideólogo, né, daquela nação que havia se tornado independente, né, naquele ano de 1822, né, que iria se tornar independente em 1822. Sendo assim, e considerando esse amplo debate, né, e os usos políticos que estão sendo feitos hoje no Brasil sobre o bicentenário da independência, é possível falar que existe um projeto de Brasil na obra de José Bonifácio? Nesse caso, como que esse autor, como que esse sujeito histórico, né, enxergava, não só do ponto de vista prático mesmo, né, do ponto de vista da história política em si, mas também uma perspectiva metafórica, talvez, a ideia de um Brasil independente e soberano? É possível a gente identificar como que o Bonifácio mobilizava esse conceito de independência na obra e nos feitos políticos dele? Assim como eu tentei demonstrar, o Bonifácio ele vai se acomodando às conjunturas, é uma conjuntura de transformação muito acelerada, né? Para nós que vivemos no nosso quadrante histórico de muita estabilidade, né, de poucas revoluções, né, as revoluções que nós vivemos são, digamos, mais tecnológicas, né, são transformações tecnológicas, e no caso do mundo do Bonifácio, não, você tem um mapa da Europa sendo redesenhado, desde a Revolução Francesa, depois a expansão napoleônica, você tem esse clima de revoluções no continente americano, né, de antigas áreas coloniais se tornando independentes, independência dos Estados Unidos, mas também a independência das antigas colônias hispânicas que estão estabelecendo
novos modelos de Estado, né? Então, é um período de grande inventividade, né? Um período onde as pessoas estão entre otimistas e ansiosas em relação ao futuro, porque você está experimentando com modelos novos, como, por exemplo, como é que você organiza um Estado não apenas confiando na corte de um rei absoluto, né? Mas através de um debate no parlamento, através de um debate constitucional, através da redação de uma carta constitucional. Então, o Bonifácio, ele, né, como eu disse, como um estadista, né, como funcionário da corte portuguesa, o projeto principal dele é a restauração de Portugal. Então, a percepção que toda a geração dele tinha de que Portugal, que tinha sido em algum momento, ali no século XV, XVI, uma das grandes potências do continente americano, ele tinha perdido essa posição, tinha se tornado atrasado em relação aos países principais da Europa, atrasado na ciência, atrasado na economia. Então, o grande projeto do Bonifácio, inclusive, ele produz várias narrativas históricas nos seus relatórios como secretário da Academia de Ciências de Lisboa, em tentar entender se não, por que Portugal se atrasou, né? Por que Portugal, inclusive, né, perdeu a sua autonomia durante a União Ibérica. Então, um grande mistério aí para essa geração, que está muito atormentada, é pensar o seguinte: será que Portugal pode ser de novo um país forte, a sede de um império? Será que pode voltar a florescer? Inclusive, o próprio Bonifácio depois começa a se desencantar com essa possibilidade, vai dizer, olha, a história não passa duas vezes no mesmo lugar. Um império, depois que ele começa a decair, dificilmente ele vai ser capaz de se restaurar. Então, quando a gente analisa as narrativas históricas que o Bonifácio produz, olha, falei Bolsonaro, que o Bonifácio produz, a gente percebe que ele vai se deslocando da ideia de que era preciso restaurar Portugal. E restaurar é uma palavra muito bacana, né? Porque significa mesmo você pegar alguma coisa que está enferrujada, que ficou largada ao longo do tempo e fazer com que ela retorne a um estado original. Então, era restaurar Portugal à sua antiga grandeza. De vez essa grandeza vai ser no século XV, XVI, com as grandes navegações. Às vezes essa grandeza vai ser lá no século XII, com Portugal rural, né? Um Portugal que não teria sido degradado pela expansão comercial, pelo espírito de conquista. Então, tem muitas interpretações históricas que buscavam identificar quais eram as causas da decadência de Portugal e quais eram os caminhos para você restaurar essa antiga grandeza. Mas, em algum momento, assim, para essa geração, pelo menos para parte dela, com certeza para o Bonifácio, eles se desencantam muito com essa possibilidade de restaurar Portugal. Ele chega a dizer, olha, os portugueses são incapazes de serem restaurados, a gente tem que iniciar alguma coisa nova, né? E essa coisa nova vai ser no Brasil. Então, em um dos seus discursos, ele fala, é preciso, no Brasil, o discurso de 1819, regenerar Portugal. Então, a gente vê como muda, né, a metáfora temporal, deixa de ser restaurar, limar, tirar o ferrugem, voltar a uma nova grandeza e passa a ser criar de novo. Então, você percebe, Marcelo, que a ideia de regenerar, ela tem um conteúdo de novidade maior, né? Então, vamos regenerar, vamos gerar de novo alguma coisa, vamos gerar de novo Portugal. Vamos como que começar do zero dentro de um novo cenário. E aí a natureza americana, a dimensão do território, daquilo que poderia ser depois o Brasil, faz com que essa imaginação alce voo. Você está no contexto do iluminismo, das grandes revoluções tecnológicas, não é? Então tem um otimismo muito grande nesse momento do Bonifácio, entre 20 e 21, e é esse otimismo que vai dar força à independência. A independência envolvia muitos riscos. Um dos principais riscos era perder o contato com a Europa, perder o contato com aquilo que eles consideravam o centro da civilização. Então, o que você percebe nas narrativas históricas do Bonifácio é que ele vai criando, digamos, mudando um clima de prudência para um clima de um otimismo quase desmedido. Em algum momento, há uma grande euforia do Bonifácio. Então, a gente vai poder, tudo aquilo que ele achava que não era capaz de fazer, porque os portugueses estavam cansados, porque o Estado português não respondia, porque tudo parecia atávico, Atávico é uma palavra que eles usam muito. Com a independência, com esse recomeço no Brasil,
tudo ia acelerar, tudo ia acontecer de maneira muito mais rápido, e até, acho que até 22, esse otimismo realmente contamina, né? Tem alguns autores que falam de como esse espírito revolucionário ele vai contaminando as pessoas. Então, em algum momento, há um otimismo muito grande com o futuro do Brasil. É claro que depois da separação, né, tem que estabelecer um Estado, né? A primeira questão tem que criar uma Assembleia Constituinte, tem que escrever uma nova Constituição. Aí, como o povo diz, é que a porca torce o rabo. Todo aquele otimismo prévio vai se deparar com interesses diversos, né, com um território, né, que precisou ser conquistado, com ritmos de emancipação distintos, com projetos de nação muito distintos. E isso culmina nesse momento de choque de realidade, né, com o fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I. Né, a Constituinte é dissolvida pelo Dom Pedro I, e o Bonifácio, que até então era o grande líder do processo, ele vai ser exilado, né? Ele vai para a França. E depois a Constituição vai ser outorgada por Dom Pedro I a partir de uma perspectiva, digamos, mais conservadora, né? Bem diferente daquilo que a geração do Bonifácio imaginou que essa Constituição poderia ser. Então, a gente vive nesse processo todo todas aquelas etapas do processo revolucionário, né? O momento da luta, o otimismo, a expansão de horizontes, mas também um momento onde você precisa domesticar esse espírito revolucionário e pôr um novo Estado para funcionar com um tempo um pouco mais domesticado, sob controle. Perfeito, muito bom, professor Valdeir. Depois dessa ótima síntese, né, da visão de um Brasil independente de Bonifácio, e principalmente esclarecendo essas metáforas temporais utilizadas pelo nosso autor para se referir a essa visão de Brasil que ele possuía, e também agora que o nosso espectador já está mais familiarizado com esse sujeito histórico, com as ideias dele, para finalizar, Valdeir, eu queria te perguntar, o que é que você acha que existe de contemporâneo, né, e ainda atual na obra de José Bonifácio, né? E, óbvio, também considerando o imenso lapso que separa o Brasil de Bonifácio do Brasil contemporâneo, quais seriam aqueles elementos mais obsoletos e que talvez fosse melhor nós abandonarmos, né, no que diz respeito à visão que esse autor possuía sobre o nosso país? O que há de contemporâneo e de não contemporâneo no Bonifácio, nas ideias dele, nas ações políticas dele, que a gente poderia, talvez, trazer para uma perspectiva mais atual? Marcelo, essa é uma questão muito interessante, né? E sempre muito difícil de responder, porque o atual e o inatual, às vezes, são as duas faces de uma mesma moeda. Fica, às vezes, difícil separar o atual do inatual, né? E eles, inclusive, formam, às vezes, a nossa contemporaneidade. Então, em diversos aspectos, o Bonifácio é o nosso contemporâneo. Eu acho que o tempo dele, em alguma medida, né, também é o nosso. É claro que há diferenças importantes, mas ainda é o nosso porque, apesar de todas as diferenças, nós ainda vivemos um tempo daquilo que nós chamamos de Brasil. Não por acaso, a gente está comemorando 200 anos de independência, a gente está comemorando 200 anos de nacionalidade, de projeto nacional. Então, querendo ou não, o projeto do Bonifácio, com todos os seus problemas e com todas as suas virtudes, ele continua sendo, em grande medida, ainda nosso. Não significa que nós estamos fadados a repetir, né, esse projeto para sempre, mas não tem outro caminho senão atualizá-lo, né? E atualizá-lo, às vezes, significa deixar elementos centrais dele para trás, abrir mão de elementos centrais dele para trás. E para falar disso, a gente tem que falar sobre textos importantes que o Bonifácio produziu para a discussão constitucional, para a discussão do que seria o Brasil, né? Então, ele vai produzir um texto sobre a questão dos indígenas, não é? Então, como incorporar esses indígenas à nacionalidade, e vai produzir um texto chamado Representação sobre a Escravidão, que vai ser só publicado. Ele é produzido para os debates constitucionais, mas vai ser publicado no exílio, né? Publicado já em 1825, em Londres, e depois vai ter várias traduções. E nesse texto, o Bonifácio diz que é impossível construir uma nação
heterogênea, uma nação numa grande heterogeneidade civil e cultural. Então, o que é essa heterogeneidade civil? É o fato de ter escravos, né? De pessoas que não têm a plenitude da posição de um cidadão. Então, ele identifica a escravidão como um problema a ser superado por aquele projeto nacional. E ele, naquele momento, defende o fim do tráfico de escravos, né? Como vários outros membros dessa elite defendiam o tráfico de escravos, que a gente sabe que não vai acontecer, só vai acontecer bem depois. E ele também defendia de algum modo, mas aí numa escala temporal que não fica clara, o fim da escravidão e a incorporação da população negra à cidadania. E o Bonifácio ele dá uma síntese que, na minha opinião, é a síntese mais complexa até aquele momento, da ideia de que um país como o Brasil, né, uma nação como o Brasil, precisaria lançar mão da miscigenação. Então, seria incontornável para o Brasil se constituir como uma nação homogênea, que houvesse uma mistura entre população indígena, população negra e a população europeia. Então, o Bonifácio vai usar, como alguém versado em mineralogia, ele vai usar a ideia de que você pode misturar essas raças, assim como você mistura diferentes metais para produzir uma liga. Então, nós sabemos que para produzir um metal mais forte ou um metal mais adequado para determinados usos, você vai misturar tantos por cento de ferro, tantos por cento de carbono, tantos por cento de manganês, enfim, a mineralogia é basicamente a arte de misturar metais para produzir ligas mais adequadas a determinada finalidade. Então, o Bonifácio, nesse texto, ele já apresenta um desenho racializado da população brasileira. Então, ele vai atribuir para cada etnia certas características e ele acha que misturando, né, fisicamente essas etnias seria possível produzir uma população brasileira homogênea e mais adaptada à situação local. Ele não é o primeiro a movimentar esse tema. O Robert Southey, na sua História do Brasil, que é publicado um pouco antes, já trazia essa questão da miscigenação como um traço constitutivo da nacionalidade brasileira, mas o Bonifácio produz esse texto muito poderoso, que é um texto que é programático, né? Que não só descreve essa situação, mas que traça um projeto de como isso poderia acontecer. Então, isso é contemporâneo porque nós continuamos a ser um país multiétnico, um país multicultural. Então, qualquer projeto para o Brasil vai ter que considerar como você administra essa diversidade, como nós convivemos com essa diversidade. E é inatual porque toda geração de Bonifácio, inclusive ele, tem como solução para isso a homogeneidade. Então, para eles é muito difícil imaginar a construção de uma nação onde os negros continuassem negros, os indígenas indígenas, os europeus europeus. Então, só uma mistura em direção a um homem brasileiro, que no final das contas é um homem embranquecido, né? E aí a gente teria que ir até Marx para entender que esse processo de miscigenação é, na verdade, um projeto de embranquecimento, de europeização. É uma tentativa de responder uma pergunta que vários deles se colocavam, mas que foi formulada de maneira muito precisa pelo Abade de Prat, quando via um país como o Brasil caminhando para se tornar independente. E aí a luz também das revoltas no Haiti. O Abade de Prat se perguntava: a quem pertencerá o Brasil? A quem pertencerá a América? A África ou a Europa? Então, um pouco do projeto da geração do Bonifácio, o projeto de boa parte da nossa elite, está amarrado pela perspectiva de que só é possível construir uma nação enquanto uma nação de matriz europeia. Então, a gente tem que manter o projeto de construção nacional, de construção de um corpo político que nos abrigue, mas hoje nós sabemos que nós não estamos fadados a ser europeus, né? Que esse projeto de ser europeu, de algum modo, já não precisa mais ser o nosso projeto, que nós podemos ser outra coisa que não uma espécie de cópia possível da cultura europeia, da população europeia. Professor Valdey, depois dessa explicação
bastante completa, né, do legado, das atualidades, daquilo que seria inatual, né, na visão de Brasil do Bonifácio. Eu agradeço muitíssimo por essa explicação e pela sua participação na nossa série, professor Valdeir. E em nome da AMPU e da SBT-HH, eu queria convidar todos os nossos espectadores a continuarem acompanhando a série Escrevendo o Brasil, aqui no canal do YouTube da AMPU Brasil. Agradecer mais uma vez, professor Valdeir, pela sua participação e convidar os nossos espectadores, então, a se inscreverem no canal da AMPU Brasil e a continuarem acompanhando a nossa série e as nossas publicações. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo.